Olá, meu nome é Juliana Chaves e eu tô aqui para falar com vocês sobre o Diário da Nova Zelândia. Ainda estou aqui no Brasil, com saudade do meu nego, do meu amor. E vamos lá. Por que que eu ainda tô aqui no Brasil? Eu ainda estou no Brasil porque o Daniel precisa alugar uma casa e comprar as passagens. A questão da casa, ela não depende só do dinheiro, também, claro, mas depende também da aprovação. A gente precisa conseguir uma casa em que eles aceitem a gente como inquilino. Diferente daqui do Brasil, que onde você, aqui pelo menos onde eu moro, tá? Onde eu passo, tem placa de aluga-se. Aluga-se e vende-se. Lá não. Quando você entra no site, tem várias casas para alugar. Só que aí você tem que pesquisar. Se a casa é muito antiga, lá são casas muito antigas, mas assim, se a casa é muito antiga, às vezes o preço é muito alto para o que oferece, né, a casa, porque a casa oferece. Então, assim, tem que avaliar tudo isso. Às vezes aqui, né, o dono da casa fica com o imóvel aqui, sei lá, meses. A gente foi, né, um caso desse, fica meses com a casa fechada, tentando, né, uma proposta para poder alugar lá. Gente, muita gente procurando casa. Então o Daniel tem visto algumas casas, aplicou algumas e todas foram negadas. Então a gente precisa dessa aprovação. Então, além do dinheiro, ele precisa primeiro ter uma casa que aprove, que aprove ele como inquilino. E tudo conta, né? A questão da renda, a questão se tem animal, se não tem, o tempo que vai ficar, o tempo do contrato, se tem criança, se não tem criança, se fuma, se não fuma. Então, assim, é bem. E tem uma lista, gente, uma lista. Meu marido, tipo assim, quando ele se candidata a uma casa, tem várias pessoas que também se candidataram, tipo assim. Muita gente, né? Uma lista de 15, 20 pessoas. Então, esse tem sido a questão, né? O Daniel tem pouco tempo de Nova Zelândia. E lá isso conta bastante. Como aqui também, a referência. Então, ele tem pouco tempo de Nova Zelândia. Então, de repente, se tem uma pessoa que já tá lá há 5 anos, essa pessoa vai ter prioridade. E o dinheiro, né? Então, assim, com aqui tem o depósito calção, que lá chamam de bonde para poder alugar. Então, você tem que adiantar 3 ou 4 semanas. A questão das escolas também, se tem escola perto, porque lá é normal as crianças irem a pé para a escola sozinha, né? Não sei se estou preparada para isso. Não sei se eu estou preparada. Mas é muito comum as crianças irem sozinhas a pé para a escola. Eu não sei se tem transporte escolar, falando isso, eu acho que não tem. Então, tem que ver as escolas, se tem escola perto, tudo isso. E a questão da escola. Logo que eu comecei a entrar nos sites e para poder ver as casas para alugar, tinha lá a região que era e tinha as escolas. E do lado tinha a pontuação tipo, da secretaria, né, de educação. Tinha a pontuação das escolas. E aí tem escola que, tipo, tinha nota 3. Então, assim, péssima escola. Tem escola que tem nota 10. Então, é de 0 a 10. Então, assim, eu não vou colocar meu filho numa escola que seja 3, que eu sei que não é uma escola boa. E, gente, não é tudo perfeito, né? É um país que tem uma qualidade de vida muito boa, todas essas questões. Tá, eu ainda não tô lá, mas quando você começa a se aprofundar, né, ver, pesquisar e até ouvir o que as pessoas que estão lá compartilham, a gente percebe mesmo que assim, cara, nem tudo é maravilhoso. Não é. Então, assim, tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas que a gente precisa ter certeza, porque é difícil. Então, assim, a questão da escola também. Então, do mesmo jeito que aqui, às vezes, tem umas escolas que são ruins, lá também. Então, é isso que a gente precisa ver também, a nota da escola, tudo isso. E a questão das passagens, gente. Como eu tinha colocado aqui, eu acho que eu coloquei o preço atual que eu tinha visto. No dia 26 de novembro, eu fiz uma pesquisa e as passagens diretamente pela Qatar, são 38 horas de viagem, tá em torno de 16 mil, 16.700, por aí, dia 26. Foi o melhor preço, um dos melhores preços que eu achei para agora, pro mês de novembro, outubro, novembro e dezembro. Não encontrei nenhuma passagem mais barata que isso. Porém, o que acontece? A gente só consegue parcelar em até 5 vezes sem juros diretamente pela companhia. Então, eu entrei em contato com algumas agências de viagem, fiz o orçamento e realmente acaba indo para 25, 22 mil, 23 mil pela Latam, que vai pelo Chile, que dá 24 horas de viagem, 23 horas de viagem.
Mas o que que acontece? Primeiro que a gente não tem nem essa condição de pagar em 5 vezes, porque as parcelas ficariam muito altas e a gente ainda tem o aluguel, né? Que é toda semana que a gente tem que pagar. E assim, gente, eu entrei no Reclame Aqui e procurei Latam. Tem uma nota razoável, 7 ponto alguma coisa, não é carinha triste nem brava. Mas assim, eu entrei no Instagram da Latam, eu faço parte de alguns grupos da Nova Zelândia e tal. Gente, como tem reclamação dessa companhia. Muito, muito assim, de mala quebrada, mala perdida, a falta de assistência, dificuldade na troca, no cancelamento, voos que são cancelados e não são avisados, passagem que sumiu do sistema. Então, assim, umas coisas assim absurdas, a ponto da pessoa não saber se vai viajar ou não. Então, isso me deixou um pouco com medo, né? Isso me deixou um pouco assustada. E aí de verdade, Juliana, eu tô dando preferência de ir pela Qatar, de fazer as 38 horas de viagem, mesmo com as 2 crianças, e saber que, claro, que essa questão de mala, eu já vi vários casos acontecendo, independente da companhia, mas de não ter tantos problemas em relação à passagem, sabe? De perder voo, de perder check-in, de dar confusão nas passagens. Então, eu tô preferindo ir pela Qatar. E aí, o que que acontece? A Decolar, ela parcela em até 12 vezes, sem juros, se eu não me engano, no cartão decolar.com, Santander. E 12 vezes fixas, acho que em qualquer cartão de crédito. Aí eu tenho que calcular, né, a questão dos juros, né, porque acaba, sei lá, de 17 mil, você vai pagar 30 mil. Não compensa. E tem um outro boleto lá também que eu vi, também foi essa simulação, mais ou menos, sabe? De 17 vai para quase 30 mil. Então, é difícil, porque as parcelas ficam com um valor muito alto. Então é isso, a gente agora tá juntando dinheiro ainda, né? Eu ainda falta vender a geladeira, a máquina de lavar. Esse dinheiro das coisas que eu vou vender aqui serve pelo menos para eu comprar algumas roupas para mim, comprar mala, que eu ainda não comprei. Ajuda que eu também vou, tipo, sei lá, alguma conta que tenha que pagar, o Dani não precisa me mandar dinheiro pra isso. É isso, né, gente? Eu falei da Decolar, da questão do Reclame Aqui. Então, eu entrei, a nota da Decolar no Reclame Aqui é um pouco mais baixa que da Latam, mas as coisas, assim, claro que para todo mundo que perde voo, perde passagem, é péssimo. Mas eu achei que as coisas que aconteceram com a Latam são muito mais graves, sabe? Assim, uma moça que eu acompanho que tá na Nova Zelândia, a mãe dela ia voltar pro Brasil. Gente, ela ficou quase o dia todo no aeroporto, o voo foi cancelou, mudou de hora, sumiu a passagem. Olha, foi um rolo, sim, deu muita dó. Então, enfim. E agora eu vou confessar a vocês em relação aos sentimentos, né? Eu senti o Dani um pouco mais abatido esses dias, né? Aquela saudade. Sabe aquela coisa tipo, não tô mais gostando dessa brincadeira. Enfim, agora começou a bater uma coisa mais forte. E eu não posso esquecer que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não posso esquecer que foi Ele que me convocou, Ele que chamou a gente para isso. Ele que tá dando a direção das nossas vidas, porque é nisso que eu creio. E eu preciso fazer a minha parte, né? Eu e meu marido. A gente conversou muito sobre isso antes. A gente conversou muito sobre isso, que talvez fosse chegar um dia que a gente fosse falar: Deus, cara, será que o que a gente tá fazendo é certo? Será que essa é a tua vontade, da gente ir pra lá e é lá que o Senhor quer a gente? Então a gente conversou sobre isso antes, né? Então, quando a gente decidiu, a gente tinha certeza do que a gente queria, a gente tinha certeza do que Deus tinha pra gente. E a gente queria cumprir a vontade de Deus. Confesso que em alguns momentos, eu não sei se eu já falei aqui, eu ficava com aquele pensamento: não é pra mim, isso é pro Dani só, não é pra mim. Eu não vou e tal, isso, eu acho que eu não vou. Mas eu não posso esquecer que Deus, Ele começou essa obra, Ele que tá no comando de todas as coisas. E a gente orou por isso antes e a gente sabia que esse dia, com esses sentimentos, poderia chegar. E chegou, mas a gente segue firme, né? O Dani até falou assim: todo dia eu peço confirmação de Deus. E agora, mesma coisa. Deus, o Senhor sabe o dia que eu tenho que ir, o Senhor sabe em qual voo eu vou, o Senhor sabe como eu vou conseguir esse dinheiro. O que eu preciso fazer é estar atenta à voz do Senhor,
fazer o que Ele tem me pedido, estar com os olhos atentos ao que Ele está dando direção. Sabe aquela coisa do caça ao tesouro, que você tem as pistas? E através das pistas você vai tendo um direcionamento para onde você deve ir. Eu sei onde eu tenho que chegar. Só que nesse tempo é um processo. E eu não posso chegar lá na frente, alcançar o objetivo, sem ter vivido esse processo. E nesse processo, se eu não aproveitar o que Deus está me ensinando, se eu não aproveitar o que Deus está querendo tratar na minha vida, na vida da minha família, nem cumprir o propósito do Senhor, não vai, sabe, não vai fechar. Então é preciso esse processo. Processo que às vezes envolve lágrimas, às vezes envolve saudade. Mas, Juliana, então o que vocês foram fazer lá? Foram porque quiseram. Daniel, o que você... Mas, Juliana, então o que o Daniel foi fazer lá? Ai, mas então por que vocês não desistem? Então por que foi inventar moda? Talvez é o que você esteja pensando. Mas eu quero viver o que Deus tem pra gente como família. E de verdade, eu não quero perder a oportunidade que o Senhor tem dado pra gente. É isso. Deus abençoe. Acompanhe a gente, fique por dentro do que a gente está vivendo. E nesse tempo eu tenho conhecido algumas pessoas, algumas mulheres maravilhosas que têm passado pelo mesmo processo que eu. E vou te falar, hein? A gente é demais, cara. A gente é demais. É isso. Beijos.